Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a recrutamento e seleção de pessoal. Na sequência, nós vamos falar de admissão e demissão de pessoal. O que seria a admissão de pessoal conforme a consolidação das leis do trabalho, que é quem regula essa relação entre empregado e empregador, que é a CLT, né? A admissão de empregado consiste em contratar o empregado para trabalhar na empresa. No momento da admissão, depois que o empregado já passou pelo processo de recrutamento, de seleção, o próximo passo é a admissão. A partir do momento que o empregado é comunicado que ele será admitido, a empresa irá pedir para ele apresentar alguns documentos. São eles: carteira de trabalho, né, para poder preencher o contrato de trabalho por prazo indeterminado, a RG, que é a identidade, o CPF, caso tenha filhos menores de 14 anos ou filho incapaz, né, a certidão de nascimento dos menores, certidão de casamento ou nascimento se for solteiro, comprovante de residência, título de eleitor, né, e se for do sexo masculino, certificado de reservista. Apresentados todos os documentos, o empregado também deverá fazer um exame admissional, que é o exame de saúde, né? Onde ele deverá fazer com o médico do trabalho. E depois de concluída essa etapa, ele terá a carteira de trabalho assinada. A princípio, o contrato será de experiência, que não pode ultrapassar 90 dias. Nesse contrato de experiência, as duas partes vão se avaliar, né? Tanto o empregador vai avaliar o empregado, quanto o empregado vai avaliar o empregador, né? Passado esse período, então, será assinada a carteira de trabalho do empregado e ele passará a ser funcionário empregado da empresa. Quando esse contrato for rescindido, né? Aí ele deixa de ser funcionário da empresa. É o momento da demissão do empregado ou da rescisão do contrato de trabalho. Rescindir o contrato de trabalho nada mais é do que encerrar esse contrato. Nenhum contrato de trabalho obrigatoriamente tem que ser vitalício. Ele pode ter um começo, meio e fim. A rescisão de contrato de trabalho ele pode se dar por dois motivos: com justa causa ou sem justa causa. Por justa causa é quando o empregado comete algum ato grave, perdendo assim os seus direitos trabalhistas. Sem justa causa é quando o empregado, mesmo sem ter cometido nenhum ato grave, ele tem o seu contrato de trabalho rescindido. Quando isso acontece, ele terá todos os seus direitos trabalhistas assegurados pela CLT, que são eles o aviso prévio, o 13º proporcional, férias proporcional, mais 1/3 de férias, o saque do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a multa rescisória, que corresponde a 40% sobre o valor do FGTS, certo? E assim é feito o cálculo da rescisão de contrato de trabalho. A partir desse momento, o empregado deixa de ser funcionário da empresa, quando ele tem o seu contrato de trabalho rescindido, né? E aí o empregador irá entregar ao empregado um documento chamado Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e ele deverá apresentar no órgão específico para dar baixa na carteira de trabalho juntamente com seus documentos. E a partir de aí, então, poder sacar, resgatar o montante do fundo de garantia e da multa rescisória, ok? Então, hoje nós ficamos por aqui com o conteúdo que fala sobre admissão e demissão de pessoal. Ok?